Os deuses devem estar loucos. A história acompanha a vida de um membro de uma tribo primitiva e isolada que vive em harmonia com a natureza, longe daquilo que chamamos de civilização. Certo dia, algo inusitado acontece, do céu cai uma garrafa de Coca-Cola, lançada de um avião que passava. Para o povo da tribo, que nunca havia visto nada parecido, aquele objeto misterioso parecia um presente divino, um verdadeiro néctar dos deuses. No começo, a garrafa foi usada para tudo: cozinhar, amassar grãos, brincar, mas logo perceberam que esse presente trazia mais problemas do que soluções. Um simples objeto fez nascer inveja, discussões e até conflitos em uma comunidade que vivia em paz. O filme tinha como objetivo satirizar a sociedade moderna e sua obsessão pelo consumo, pelos objetos e pelo capitalismo que transforma qualquer coisa em desejo. Mas nem todo mundo entendeu a ironia. Para alguns, a obra parecia reforçar estereótipos sobre povos indígenas, em vez de quebrá-los. Assim, em vez de ser vista apenas como uma comédia, acabou considerada ofensiva e foi proibida em alguns lugares. Curiosamente, isso aconteceu depois de bater recordes de bilheteria no mundo inteiro. O Código da Vinci. Essa produção gerou uma tempestade de polêmicas no momento de sua estreia. Muitos começaram a se perguntar se Leonardo da Vinci realmente teria escondido mensagens secretas em suas obras. A trama sugere algo explosivo, que Maria Madalena e Jesus poderiam ter tido uma família secreta, um detalhe que abalou profundamente grupos religiosos. Era como se alguém tivesse reescrito a história com tintas de conspiração, tocando diretamente os pilares do cristianismo. A reação foi imediata. Em países como Arábia Saudita e Egito, onde o respeito pela religião é considerado essencial, o filme foi rapidamente proibido. A forma como apresentava instituições religiosas parecia exagerada, quase como uma provocação. Para muitos, permitir que o público tivesse contato com essa versão significava abrir espaço para dúvidas perigosas sobre a fé. Assim, a solução encontrada foi esconder a obra sob a pedra chamada censura. O Centopeia Humana. Aqui entramos em um dos filmes mais bizarros e repulsivos da história do cinema. Não se trata apenas de terror psicológico, é algo que ultrapassa todos os limites. A história gira em torno de um cientista completamente insano que decide levar sua imaginação a outro nível. A ideia dele: criar o que chamou de centopeia humana. E não é metáfora, é literalmente costurar 3 pessoas, da boca ao ânus, formando um ciclo grotesco de digestão humana. O que um come passa pelos outros, em uma aberração que choca só de ouvir a descrição. O terror aqui não é sutil, é repulsa em estado puro. Quando o filme foi lançado, as reações não demoraram. Muitos países temeram que esse tipo de conteúdo pudesse causar danos à saúde mental do público e decidiram bani-lo. Assim, o longa entrou para a lista das obras amaldiçoadas que testam os limites do que pode ou não ser mostrado em uma tela. Holocausto Canibal. Holocausto Canibal. Se existe um filme que muitos acreditam que nunca deveria ter sido feito, é esse. Tudo começa com uma equipe de cineastas que decide explorar a selva amazônica em busca de uma história. Mas o que eles registraram em suas fitas acabou se transformando em um dos relatos mais polêmicos e perturbadores da história do cinema. As gravações, supostamente encontradas depois do desaparecimento da equipe, mostravam cenas de canibalismo, violência extrema e situações tão realistas que muita gente acreditou que não era ficção, mas sim um documentário. O escândalo aumentou ainda mais quando vieram à tona as imagens de animais sendo mortos de verdade diante das câmeras. Isso fez com que o projeto se tornasse uma mistura de horror cinematográfico e crueldade explícita.
Resultado, governos e conselhos de cinema de vários países decidiram que a obra era simplesmente inaceitável. Foi banida em diversas nações, mas como sempre acontece, os mais curiosos ainda encontram cópias escondidas nas profundezas da internet. Maus. Imagine transformar ratos e gatos em protagonistas de uma das maiores tragédias da humanidade. Baseado em uma graphic novel vencedora do prêmio Pulitzer, Maus retrata os judeus como ratos e os nazistas como gatos. A ideia parecia impossível, mas se transformou em uma das narrativas mais comentadas da época. De um lado, muitos viram como uma maneira brilhante de ensinar a história de forma acessível e impactante. De outro, houve quem considerasse desrespeitoso transformar o Holocausto em uma espécie de fábula animada. Para alguns, isso tirava a seriedade da tragédia. O resultado foi polêmico. Algumas escolas e até países decidiram proibir a obra, considerando-a inadequada para crianças e adolescentes. Afinal, o choque causado pelas imagens era intenso demais, mesmo em forma de caricatura. A Última Tentação de Cristo. O renomado diretor Martin Scorsese apresentou aqui uma visão que poucos estavam preparados para ver: Jesus Cristo como um homem dividido entre suas obrigações divinas e seus desejos humanos. No filme, o Messias chega a imaginar como seria viver uma vida normal, casar, ter filhos, trabalhar em uma rotina comum, em vez de seguir sua missão de salvar a humanidade. Essa abordagem humanizada foi considerada blasfêmia por muitos grupos religiosos. O retrato de Jesus como alguém cheio de dúvidas e tentações humanas foi visto como ofensivo, gerando protestos em frente a cinemas. Resultado, o filme acabou sendo proibido em diversos países. Pink Flamingos. Nos anos 70, surgiu uma obra que parecia criada com um único propósito: ofender e provocar. Pink Flamingos acompanha a drag queen Divine em sua missão para ser coroada como a pessoa mais repulsiva do planeta. Mas o que realmente chocou foram as cenas explícitas e grotescas, incluindo o famoso momento em que a protagonista come fezes de cachorro diante das câmeras. Era como se os cineastas tivessem decidido que o normal era entediante demais e precisassem quebrar todos os tabus possíveis. Não é surpresa que tenha sido proibido em vários países, sendo lembrado até hoje como um dos filmes mais nojentos já feitos. Oeste Ditador. Quando se sabe que o protagonista é o mesmo ator por trás de Borat e Bruno, já dá para imaginar que o filme não passaria despercebido. O ditador acompanha o general Al-Adé, um líder fictício do norte da África que governa com mão de ferro e um penteado ridículo. A obra é uma sátira direta a regimes autoritários, retratando líderes como figuras ridículas, ignorantes e estúpidas. É um humor nada sutil que diverte em países democráticos, mas que foi considerado insultuoso em nações árabes. Resultado, a proibição foi imediata. A Vida de Brian. Criado pelo grupo britânico Monty Python, esse filme conta a história de Brian, um homem que nasceu no mesmo dia e lugar que Jesus Cristo e acaba sendo confundido com o Salvador. A ideia era usar humor para brincar com histórias bíblicas, mas não foi recebida com simpatia por grupos religiosos. Para eles, a produção não passava de uma zombaria da fé cristã. Em alguns lugares do Reino Unido, conselhos locais proibiram a exibição. Na Irlanda, foi considerada praticamente uma blasfêmia nacional. E mesmo nos Estados Unidos, a obra foi alvo de críticas e boicotes em várias cidades. Sniper americano. Se existe um filme que divide opiniões, é esse. Dirigido por Clint Eastwood, conta a história de um atirador de elite americano atuando no Oriente Médio. Para alguns, é um retrato heróico e patriótico de um soldado que defende seu país. Para outros,
É pura propaganda, retratando os soldados americanos como heróis impecáveis e os adversários como vilões cruéis e unidimensionais. Essa visão parcial incomodou especialmente em países do Oriente Médio, onde a guerra foi vivida de perto. O resultado foi a proibição em várias regiões, não só por ofensa direta, mas também pelo risco de inflamar tensões locais entre pessoas com opiniões opostas sobre o conflito. Se você gostou deste vídeo e quer apoiar nosso trabalho, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. O seu apoio é muito importante para que a gente continue trazendo fatos curiosos e histórias polêmicas do cinema e da cultura. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.